Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de ovinocultura e caprinocultura, no curso de Medicina Veterinária. Eu sou a professora Suiane e hoje iremos falar sobre produção de leite. Como tópicos da aula, teremos o manejo de ordenha e produção de leite de ovelhas e cabras, aspectos sanitários e qualidade do leite, e análise dos diferentes sistemas de produção de leite. Então, vamos ter um apanhado geral aqui, de forma bem completa, sobre esses principais aspectos. Manejo de ordenha e produção de leite de ovelhas e cabras. Então, a produção de leite, assim como a produção de carne, de lã e pele, ela é extremamente importante, tá? O leite de cabra e ovelha, ele é muito valorizado nas diversas regiões do Brasil, tá? Não só na região Nordeste. Então, diferente da carne, ele é um pouco mais apreciado, tá? E o leite de cabra, ele é o único leite que o intolerante à lactose do leite bovino pode tomar e ingerir sem sentir-se mal, sem prejudicar a sua saúde. Então, ele é um leite muito bom, com muitas propriedades a serem aproveitadas. Nós temos as principais raças ovinas e caprinas para a produção de leite no Brasil, como, por exemplo, a raça Lancane e a East Friesian, tá? Aqui dos ovinos. E nós temos aqui nos caprinos a Sanen, Toggenburg, Alpina e Murciana Granadina, que elas se destacam na produção de leite segundo o IPEA 2021. Tá? Então, lembre da Sanen que eu falei para vocês lá nas nossas primeiras aulas. Pois é, ela se destaca bastante na produção de leite de cabra, por exemplo. Bem, tanto em cabras quanto em ovelhas, o úbere ele é dividido em duas metades, cada uma com uma glândula mamária independente. Essa simetria ela é crucial para a eficiência da lactação e para a facilidade da ordenha, tá? Então, diferente dos bovinos, né, as fêmeas elas têm quatro, tá, divisões. E aqui nos animais, nos ruminantes, pequenos ruminantes, ovelhas e cabras, são só duas. Cada metade possui um único teto, que é a saída do leite, tá? Então, essas subdivisões, nessa divisão da glândula mamária independente, cada uma tem seu teto, enquanto que nos bovinos são quatro, aqui são dois tetos também, tá? Independentes. O úbere é suspenso na parte ventral do corpo por ligamentos fortes, tá? Principalmente o ligamento suspensor médio, que divide o úbere em duas partes simétricas e é responsável por manter o úbere bem elevado e aderido ao corpo. Então, esses ligamentos, eles são bastante fortes, porque são eles que vão manter ali o úbere aderido ao corpo, tá bom? Os ligamentos laterais também contribuem para a estabilidade e suporte do úbere. Então, basicamente, a função dos ligamentos é fazer com que esse úbere ele fique ligado, sustentado ali, aderido ao corpo, tá? Até porque eles vão ficar, os úberes, o úber, ele vai ficar com uma quantidade de leite bem elevada. Então, ele pesa bastante. Então, é importante que esse ligamento seja forte. Aqui nós temos a conformação do úbere de ovelhas e cabras leiteiras, tá? Nós temos aqui o úbere ideal, próximo ao nível do jarrete, tá? O jarrete aqui da perna desses animais. Então, vejam, é como se fosse aqui essa angulação, como se fosse um cotovelo, tá? Que a gente chama de jarrete do animal. Não fosse o joelho dele, pronto, é como se fosse o joelho. E aí, o ideal é que esse Uber ele fique próximo ao nível desse jarrete, tá? A inserção do teto, na angulosidade ideal, que é de 45 graus. Aqui na figura 3, nós temos critérios para a medição do úbere caprino, aspecto caudocranial do úbere, tá? Então, nós temos algumas divisões aqui, desde esses pontos e critérios de medições, para que ele seja tido como ideal, tá bom?
Nós temos aqui a preparação do ambiente da ordenha. Conhecido já o que são o úbere, os tetos, os ligamentos, a função de cada um, agora nós vamos nos preparar para a ordenha desses animais. Então, esse ambiente de ordenha, ele tem que ser limpo, antes de tudo, tá? Ele tem que ser muito bem higienizado. O ordenhador, ele tem que estar com as mãos limpas, ele tem que estar com todo o equipamento, uniformizado, tá? De preferência branco, para que ele possa ali visualizar qualquer tipo de sujidade. Então tem que ser realizada a higiene desse local, até porque o leite ele é muito passível a contaminações. Então, se houver qualquer resquício de má higienização, o lote todo de leite pode estar comprometido. Então é uma perda muito grande. Preparação dos animais para ordenha, esses animais eles têm que ser conduzidos à sala de ordenha sem nenhum tipo de estresse, tá? Eles são animais que eles se adaptam a uma rotina, a um horário, então vá conduzindo da melhor forma possível, sem gritaria, sem paulada, sem chicotada, então da melhor forma possível, né, na mansidão para conduzir esses animais, porque eles já vão passar por um ambiente que é um pouco de estresse, que é a ordenha, né, então eles têm que ser conduzidos da melhor forma possível, para que seja tudo tranquilo. A ordenha ela pode ser realizada de forma manual ou mecanizada, tá, isso vai depender muito da quantidade de animais que você tem, da quantidade de litros produzidos por cada animal. Quando a gente fala de pequenos ruminantes, produção de leite, é mais passível a uma ordenha manual, porque não tem uma produção muito grande de litros de leite, por exemplo. Enquanto que um caprino, um exemplo, vai produzir 3 litros de leite, um bovino produz 20 litros de leite, 25. Então, é muito mais fácil ordenhar um animal de pequeno porte, um ruminante de pequeno porte, quando um ruminante de maior porte. Então, a ordenha pode ser realizada das duas formas. Porém, se você tem muitas cabras ou muitas ovelhas, é interessante fazer a mecanizada, tá? E tem higienização do ambiente, do material, e aí fica mais otimizado para o ordenhador. Então, ele perde menos tempo para ordenhar uma quantidade X de animais. Assim como nos bovinos, nós temos a adoção da linha de ordenha nos caprinos e ovinos também, tá? Primeiro, deverão ser ordenhados os animais sadios, tá? Que nunca tiveram inflamação, inchaço no útero, na mama ou nas tetas. Segundo, deverão ser ordenhados os animais sadios, mas que já tiveram inflamação, inchaço do útero e da mama ou das tetas. E terceiro, deverão ser ordenhados os animais que estão em tratamento, tá? Então, tem essa linha de ordem, aquele que já é saudável, que nunca teve problema nenhum, para aquele que já teve problema, mas que foi curado, para aquele que está em tratamento. Professora, mas por que que a gente faz isso? Para que o leite não contamine os demais, por exemplo. Então, se esse animal que está em tratamento com antibiótico, um exemplo, ele fica em primeiro na linha de ordenha, ele vai contaminar os demais leite dos outros animais. Agora, se ele fica por último, esse leite dele vai ser descartado provavelmente, tá? Então, é muito mais fácil do que colocar ele no primeiro, ali na linha de ordenha. Muito bem, escolhida a linha de ordenha, nós vamos realizar a higienização, a limpeza dos tetos, tá? Esses tetos, eles vão ser lavados, tá? Eles vão ser secos e eles podem ser realizados, a desinfecção através de iodo, tá? De substâncias com iodo, soluções com iodo, que vão servir como pré-dipping, tá? Então, a limpeza antes da ordenha. Então, para matar qualquer tipo de bactéria, qualquer tipo de micro-organismo que venha ali se proliferar e prejudicar a qualidade do leite. É importante que após essa limpeza, os tetos eles sejam secos com papel toalha,
tá? Papel descartável. Então, nada de pegar um paninho, uma flanelinha e limpar um teto, passar para o outro, limpar outro teto, passar para o outro. Não, cada teto precisa ter o seu papel toalha ali para secar, descartou. Passa para outro teto, outro papel toalha, secou, descartou, tá? Para não contaminar, até porque os tetos são independentes. Então, possa ser que um teto esteja contaminado e o outro não. Realização do teste da caneca do fundo preto. O teste serve para observar a saúde do Uber e dos animais, tá? Então serão ordenhados os primeiros jatos de leite, fazendo descarte em balde apropriado. Em seguida, observa-se a presença de grumos, tipo leite coalhado, pus ou sangue. Então, por que que a caneca é do fundo preto? Para contrastar com o branco do leite, tá? Para você ter uma visualização melhor. Então você pega o primeiro jato, tá, de leite. "Ah, mas a minha ordenha é mecanizada". Não tem problema nenhum. É obrigatório fazer o jato de forma manual, porque ele vai o primeiro jato para o fundo da caneca. E aí você vai ver, se ele tiver com aspecto normal, líquido, uniforme, ótimo, não tem problema nenhum. Agora, se ele tiver com alguns grumos, aquele aspecto coalhado, seja esbranquiçado ou amarelado, é porque ele tem algum problema. Então, possa ser que esse animal tenha alguma infecção no seu úbere ou no seu teto. Então, isso pode ser associado, por exemplo, a problemas como mastite, tá? Que é a infecção da glândula mamária. Então, atentar-se sempre: "Ah, professora, eu fiz hoje o teste da caneca, aí amanhã não vou fazer". Ou então: "Eu fiz anteontem, eu só vou fazer amanhã". Tem que ser em toda a ordenha, ok? O pré-dip é a imersão dos tetos em solução desinfetante, que é uma prática recomendada para reduzir o risco de mastite. Então, vejam, você está higienizando antes de começar a ordenha, e você vai ter que higienizar após a ordenha também, que é chamado de pós-dipping. O pós-dipping, você fez o pré-dipping, fez a ordenha, ao término da ordenha, você vai colocar esse teto sob uma solução também de iodo ou cloro, tá? Para que haja uma desinfecção, tá, desse teto e possa ajudar a não proliferar micro-organismos, ou seja, você vai estar protegendo esse teto ali no pós-ordenha. Então lembrem, a ordenha, ela estimula a abertura da glândula do esfíncter, tá, para que o esfíncter mamário possa ver a saída do leite. Então, após a ordenha, esse esfíncter ainda está aberto. Então, para que ele possa ter um tempo para fechar, você precisa dar uma proteção a mais para ele, e você vai estar realizando isso através do pós-dipping. Então, enquanto o esfíncter fecha, para não haver entrada, é uma porta, então haver entrada de micro-organismos patogênicos, você faz o pós-dipping para que ele haja como uma proteção enquanto o esfíncter fecha. Aqui nós temos uma tabela relacionada ao aspecto sanitário e qualidade do leite, tá? É um percentual dos principais micro-organismos isolados de casos de mastite em pequenos ruminantes no Brasil. Então, vejam a quantidade de micro-organismos que podem estar causando a mastite, tanto em caprinos quanto ovinos. Então, vejam, tem uma gama muito grande. Tem aqui estafilococcus, tem aqui micrococcus, Corynebacterium, bacilos, pseudomonas, então a maioria são bactérias. Essas bactérias que vão causar essa inflamação das glândulas. Em diversos estudos foram constatados a presença de vários deles, ou seja, não é só estafilococcus, não é só pseudomonas. Então, tem uma gama muito grande desses micro-organismos oportunistas que vão estar causando a inflamação dessa glândula. Então, quanto mais nós pudermos evitar, prevenir, fazer o tratamento, fazer o teste da caneca do fundo preto, para que a gente possa identificar de forma precoce para realizar o tratamento, melhor é. Porque às vezes você tem uma matriz muito produtiva, prolífera, porém
ela é acometida por mastite. E se não houver o tratamento correto, você pode perder até o teto daquele animal. Então, poxa, um animal altamente produtivo, uma matriz excelente, para você perder assim para uma mastite, é complicado, é triste, né? Então, vamos realizar os testes de forma contínua para que nós possamos sempre estar levando o melhor ambiente aos nossos animais. Impactos na produção de leite. Nós temos aqui a redução na produção de leite, tá? Pode levar a uma diminuição significativa na produção de leite, com quedas de até 30% ou mais, dependendo da gravidade da infecção. Qualidade do leite. A mastite afeta a composição do leite, aumentando a contagem de células somáticas e os níveis de micro-organismos, o que compromete a qualidade, o sabor, a segurança do leite e seus derivados. Tá? Então, olha só os impactos que uma má, um mau manejo da sanidade pode interferir aí nesses animais, né? Na produção. Perdas econômicas. Além da redução da quantidade e da qualidade do leite, a mastite resulta em custos adicionais com tratamentos veterinários, descarte de leite contaminado e possíveis perdas de animais gravemente afetados. Então, como eu falei anteriormente, você tem uma matriz muito maravilhosa e você vai ter perda com essa matriz. Então, você gastou, às vezes, um dinheirão com inseminação, a questão do melhoramento genético, a aquisição de animais de uma genética superior de outros estados até, e aí para perder para um mau manejo, né, então não é o que nós queremos. Riscos à saúde pública. Em casos de mastite subclínica, o leite pode conter micro-organismos patogênicos que representam riscos à saúde humana, especialmente se o leite for consumido cru ou inadequadamente pasteurizado. Então, sabe aquelas pessoas que têm o hábito de, vou fazer a ordenha aqui, vou já pegar um copinho aqui, faço a ordenha aqui, um jato de leite aqui nesse copo, e aí tomo, ó, que beleza, um leite fresco. Gente, não façam isso, por favor. Então, naquele leite in natura pode ter algum micro-organismo que traga risco à sua saúde, tá? Então, o leite, ele passa por um processo de pasteurização, ele passa... O que é o processo de pasteurização? É levar esse leite a uma alta temperatura e depois a uma baixa temperatura. Então, isso mata, acaba com micro-organismos que possam trazer risco à sua saúde. Então, não consumam esse leite in natura, sem nenhum tratamento, tá? Então, faça um tratamento adequado para que você possa ter um alimento seguro. O teste da caneca do fundo preto, realizado diariamente para o controle de mastite clínica, tem o teste da raquete, California Mastite Test, e para o controle da mastite subclínica. Então vejam bem, nós temos aqui, por exemplo, 2 testes, o teste da caneca do fundo preto, que é para mastite clínica, e o teste da raquete, tá? Que é para, mastite subclínica. Então aquela que você consegue identificar a olho nu, e aquela que você não consegue identificar a olho nu. Por exemplo, você pode fazer o teste da caneca do fundo preto e esse animal está com mastite subclínica. Então ele não tem grumos, ele não tem pus, ele não tem sangue, mas às vezes esse animal já está ali com a infecção, tá? Então faça os outros testes para identificar a mastite subclínica, por exemplo, o teste da raquete, né? Teste da mastite, o California Test. Então, em que você vai colocar, nessa raquete o leite, tá, e você vai colocar também o CMT, tá, a solução. E nesse CMT você vai ver a coloração que esse leite ele vai ficar. Então, dependendo da coloração, ele vai indicar se o leite está infectado ou não. Aqui nós temos uma tabela com a composição do leite de ovelha e o leite de cabra, tá? Nós temos vários componentes.
como gordura, proteína, lactose, sólidos totais, cálcio, fósforo, vitamina e energia, tá? No leite de ovelha, quando comparado ao leite de cabra, ele tem mais gordura, tá? Ele é um leite mais gordo, é um leite muito bom para fazer queijo, derivados, tá? Também tem uma maior quantidade de proteína, tá? Com relação à lactose, ele também tem a maior quantidade de percentual de lactose. Os sólidos totais também tem mais sólidos. Cálcio, fósforo, vitamina e energia também se sobressai ao leite de cabra. Então, nutricionalmente, o leite de ovelha, ele é mais rico, né, com relação aos seus componentes, quando relacionado ao leite de cabra. Ele tem uma quantidade menor, ele é um leite mais magro, ele produz um queijo mais magro também. O leite de ovelha não, ele já é um leite mais gorduroso, ele produz um queijo, manteiga, tá? Então ele é mais para produção de derivados. E o leite de cabra, ele já pode ser consumido de forma, na forma de leite, tá? Então, sem derivados, da forma mais in natura. Então, temos aí opções para serem ingeridos, tá? Então, ambos têm saída, ambos têm mercado. Na região sul, por exemplo, tem fazendas, empresas que são referência na produção de leite de ovelha, tá? Eu vi um caso de uma fazenda, agora eu não me recordo o nome, mas que o produtor, ele produzia leite bovino, tá? E aí, só que com o ajuste da dieta, com a questão da mão de obra, instalações, ficou tudo muito caro e o sistema já não estava se pagando. Então, o que que ele fez? Ele aproveitou as instalações que ele tinha, retirou os bovinos, vendeu e comprou ovelhas, comprou ovinos. E no leite desses ovinos e caprinos, ele conseguiu o quê? Aproveitar as instalações e ter uma maior quantidade de animais por área, e aí conseguiu ter uma produtividade maior. Então, animais de pequeno porte, com uma dieta menor e uma produtividade boa. Ele conseguiu se inserir no mercado, ele conseguiu escoar sua produção e, após isso, ele até abriu uma agroindústria dentro da propriedade para beneficiar esse leite. Então, ele conseguiu produzir derivados do leite de uma forma bem artesanal e que houve uma saída e uma aceitação do mercado. Então, isso é muito interessante. Muitas vezes o produtor encontra obstáculos e desiste da produção, desiste do ramo. Só que muitas vezes ele precisa apenas se adequar, se adaptar. Não desistir da atividade, mas quem sabe trocar a espécie. Tá? Então, isso é muito interessante e fica como um convite a nós para olharmos de forma mais crítica, não só o passo a passo de uma boa produção, mas o que eu posso me adequar na minha realidade, quanto a produtor rural, quanto a técnico, e isso faz muita diferença. A dieta das ovelhas e cabras tem um impacto significativo na composição do leite que produzem. A alimentação dos animais pode alterar a proporção de nutrientes como gorduras, proteínas, vitaminas e minerais, além de influenciar o perfil de ácidos graxos e o sabor do leite. Tá? O teor de gordura e o perfil dos ácidos graxos estão ligados, por exemplo, à gordura total. A qualidade e a quantidade de gordura no leite podem ser alteradas pela dieta. Dietas ricas em fibras, como as que incluem pastagens de alta qualidade, geralmente aumentam o teor de gordura no leite. Então, olha só que interessante. Então, como a nutrição ela está intimamente ligada a aspectos qualitativos do leite, do produto. Ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6. A inclusão de fontes de gordura ricas em ácidos graxos insaturados, como sementes de linhaça ou os óleos vegetais, na dieta pode aumentar a concentração de ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6 no leite, melhorando o perfil lipídico. Outro é o CLA, ácido linoleico conjugado. A inclusão de fontes de gordura ricas em ácidos graxos e saturados pode aumentar os níveis
de CLA no leite, um composto associado a benefícios à saúde. Então vejam como, os ácidos graxos, eles estão diretamente ligados a estas funções e até mesmo a ações, né, de benefícios à saúde humana. Aqui nós temos uma tabela com a produção de leite de ovelha no mundo em 2022. Então, nós temos aqui o Brasil ocupando a 30ª posição, tá? Então, entre todos os países, nós estamos aqui em 2023, no caso, né, dados que em 2022 nós estávamos na 30ª posição. Então, isso com certeza está caminhando para que nós possamos aumentar cada vez mais. Então, a China ocupa a primeira posição, seguida de Turquia, Grécia, Síria e Romênia. Então, lembram lá nas primeiras aulas que eu falei que alguns rebanhos, a maioria dos rebanhos de ovinos, eles estão localizados na China? Pois muito bem, então ela é bem expressiva na produção de leite, com cerca de 1,9 milhões de toneladas por ano. Então, isso é fantástico. E o Brasil está caminhando para isso. Produção de leite de cabra agora no mundo. A primeira posição está a Índia, seguida por Bangladesh, Sudão e Paquistão. Então, lembrem que também nas primeiras aulas eu falei, nesses países, Índia, Bangladesh, Paquistão, estavam grande parte do rebanho de cabras do mundo. Pois muito bem, a Índia é responsável por cerca de 6 milhões de toneladas de leite de cabra anual quando relacionada aos outros países, e isso é excelente. Então, é uma produção muito expressiva, tá? Levando em consideração principalmente a quantidade de animais que eles têm no país. Produção de leite de ovelha no Brasil em 2022. Olha, quem mais produz leite, né, em 1.000 litros de leite. O norte, região norte, com 3, aliás, perdão, região Sudeste, tá? Com 95 mil litros de leite, tá? Então é a que mais produz aqui, seguida pela região Sul, tá? Então lembrem que as ovelhas, para a produção de leite, elas são aquelas ovelhas que precisam de um clima mais frio. Então lá na região Sul-Sudeste também tem maior emprego de tecnologias, quando relacionado a outras regiões, como o Norte, Nordeste. Então, lá a tecnologia é mais avançada e eles possuem raças mais especializadas para a produção de leite. Então, isso faz com que a produção de leite seja bem expressiva, tá? Então, totalizando aí, mais de 80%, né? Só essas duas regiões, mais de 80% da produção de leite do Brasil. Então, isso é muito expressivo. Agora no leite de cabra, olha só quem se sobressai, região Nordeste, com 150 mil litros, tá? Então, esses animais, as cabras, principalmente a Sunny, ela é bastante adaptada para essa região de clima mais quente, tá? Então, só a região Nordeste totaliza cerca de 75% da produção de leite de cabra no Brasil. Então, olha só como ela é expressiva. Então, obrigada. Terminamos aqui mais uma unidade. Espero que vocês tenham aproveitado. Convido vocês a se aprofundarem no tema, convido vocês a fazerem os exercícios, resolvam os exercícios, interajam no chat, interajam nos fóruns, tá? Olhem o Saiba Mais, leiam os artigos, assistam os vídeos. Então, se aprofundem e busquem cada vez mais se interar sobre a ovinocultura e a caprinocultura no Brasil, que são culturas maravilhosas que estão em expansão e possuem um potencial enorme. Muito obrigada pela presença de todos e bons estudos.